Beleza, galera? Dia 8 de dezembro de 2018, e ontem eu estava aqui em casa sem fazer nada, comecei a assistir a entrevista que o Luciano Hang deu para o Nando Moura lá na casa dele. Vocês podem observar aí na imagem. Luciano Hang, para quem não sabe, é o dono da marca Havan, uma das maiores lojas do Brasil. E eu achei muito interessante essa entrevista, eu achei interessante o formato com que eles fizeram. Na verdade era uma entrevista dupla, o Nando Moura perguntava para ele e o Luciano perguntava para o Nando Moura. Foi uma entrevista bem descontraída, bem interessante, que você pode perceber algumas coisas bem interessantes nessa conversa, nesse bate-papo que eles tiveram lá. O Luciano Hang é um cara que eu admiro desde que quando ele começou a prestar apoio declaradamente ao Bolsonaro. Muita gente tinha medo, ele foi um dos pioneiros aí que demonstraram o seu apoio a ele. Muitos empresários tinham medo de perder mercado nessa brincadeira aí, tendo em vista que nós estamos impregnados de esquerdismo aí, dessa mentalidade maquiavélica, marxista aí na nossa sociedade. Então muitos ficavam ali meio com a barba de molho, e ele não, ele desde muito cedo ele já se posicionou em apoio ao Bolsonaro. Ele tem minha admiração também porque ele também é um cara que veio do nada. Ele veio do nada e conseguiu chegar onde chegou, uma das maiores lojas do Brasil. Então, com seu esforço próprio, correndo atrás, estudando, investindo, reinvestindo, tal, ele falou um pouco a respeito disso lá na entrevista com o Nando Moura. E é bom porque a gente percebe como que essa mentalidade esquerdista ela destruiu de tal forma o nosso país. Você às vezes não percebe isso, mas essa mentalidade esquerdista que, primeiro, é um dos pilares fundamentais que é destruir o capitalismo. Então, para isso, eles fazem o quê? Eles colocam o trabalhador contra o empresário. Eu não sou empresário, já vou deixar bem claro aqui, mas eu entendo que é o empresário que gera riqueza para um país. Não é muito difícil você perceber isso aí, porque é o empresário que arrisca, é o empresário que inova, é o empresário que emprega. E aí você vai fazendo um círculo virtuoso, não um círculo vicioso, como os esquerdistas aí que gostam de sugar dinheiro dos outros fazem. Porque o empregado de um empresário, ele pode no futuro ser um empresário também, e aí gerar renda, e aí empregar mais gente, e aí vai tendo aquele círculo vicioso, aliás, virtuoso de progresso para o nosso país. O que eu entendo é que o Estado não gera riqueza. O Estado ele não tem como gerar riqueza. O Estado ele pega dinheiro das pessoas que trabalham, as pessoas que geram riqueza. E aí, com essa grana, eles fazem o que fazem aí. Muito dinheiro para corrupção, muito dinheiro para desmandos, muito dinheiro para burocracias ineficientes e tudo mais. Então, por isso que eu sou a favor da privatização de empresas estatais e etc. O enxugamento do Estado até ser o Estado mínimo possível. E perceba como que é interessante essa ideia do livre mercado. Se você nunca parou para pensar nisso, comece a pensar. O negócio funciona mais ou menos assim. Numa sociedade ou num país com livre mercado efetivo, não como no Brasil, porque no Brasil a gente não vive num livre mercado, a gente tem um monopólio de algumas empresas grandes que fizeram conluios com os governos petistas e socialistas fabianos anteriores aí. Você não tem um livre mercado legítimo aqui, mas pense comigo, o livre mercado você pode inovar. Você inventa alguma coisa que no mercado não existe. O que vai acontecer? Você vai dar um up. Você vai provavelmente ganhar muito dinheiro nesse período aí. Porque só você tem aquele determinado produto ali, aquele determinado serviço que você inventou ali. Mas, num livre mercado, nada impede que eu olhe, putz, legal esse serviço desse cara, hein? Acho que eu vou fazer melhor. Porque, na verdade, eu quero atrair os clientes do outro para mim. Então eu vou lá, pego a ideia do cara, melhoro ela e lanço outra coisa. Se for uma coisa inovadora também eu posso ter aquele pico até chegar naquela estabilização. E aí você vê as coisas melhorando cada vez mais, porque você sempre vai ter gente querendo pegar a ideia do outro, botar algo melhor em cima e lançar essa coisa, e
do outro lado também você vai ter uma diminuição do valor, porque a concorrência será maior, vai ter muito mais gente oferecendo o serviço, o determinado serviço ou determinado produto. Então você tem um produto melhor, cada vez melhor, com um preço cada vez mais baixo. Olha que país maravilhoso de se viver. É o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele está passando também por uma crise esquerdista monstra lá também. Mas ainda é um dos países que a gente usa como referência do livre mercado aí. Então você perceba lá como que é as coisas. Você tem lá produtos excelentes a preços acessíveis. Tanto é que muito brasileiro vai para lá para comprar coisa para lá e volta para cá, vai comprar coisa para beber, comprar eletroeletrônicos, tudo, suplemento alimento, tudo você acha lá a preços acessíveis, que não é o que acontece no Brasil. Você não tem uma concorrência legítima, você tem um monopólio de algumas empresas, conluios com o Estado, tem que pagar a boquinha, igual a vídeo essas empreiteiras aí, para o Estado, então ele sobe o preço lá em cima, por quê? Porque a empresa não vai perder, ela vai repassar para o consumidor. Então no Brasil a gente tem serviços de péssima qualidade com alto valor. Simples. Pronto, fim. Eu só sei que eu tô animado aí com o ano de 2019, com todas essas políticas que queremos crer que vão ser implementadas para desinchar o Estado, tornar o Estado brasileiro o menos burocrático possível e quem sabe a gente não pensa em algum negócio também, algum empreendimento por ano de 2019. Lá no curso do Mestres do Capitalismo, o Ramiro e o Bruno lá, que são os consultores financeiros do Nando Moura, eles falam muito a respeito de uma coisa bem interessante, que é a geração de valor. Ontem, numa das aulas que eu estava assistindo deles, eles falaram, você não tem que pensar em ganhar dinheiro, você tem que pensar em gerar valor. Quando você gera valor, quanto mais pessoas estão sendo beneficiadas com essa geração de valor, consequentemente o dinheiro vai vir para você. E isso é bem interessante, é um foco que eu também nem tinha parado para pensar nisso. Eu já tinha pensado algumas vezes na minha vida em empreender em alguma coisa, mas eu sempre ficava pensando nisso. Falei, será que eu vou ganhar grana? Será que tem um retorno disso? Não sei o que. Eu pensava com foco no dinheiro. Mas aí os caras, abriu minha mente. Eu falei, se eu mudar esse foco, pensar em gerar valor, que na verdade é o que interessa mesmo, o dinheiro pode vir. Provavelmente virá, né? Dependendo se tem mercado para o produto ou o serviço que eu quero inventar aí. Mas é isso aí, o vídeo já tá com 7 minutos. Hoje foi mais uma conversa até meio informal hoje aqui, né? Tô aqui de bobeira aqui em casa, relaxadamente. Confesso que bem animado pro ano de 2019, eu gostei dessa entrevista bastante aí, que desmonta muito essa mentalidade anticapitalista que a gente tem no nosso país e a gente tem que lutar forte contra isso. A gente não tem que ver o empresário ou a pessoa que tem dinheiro, o rico, como sendo inimigo do pobre. Não tem essa o cara é rico, sabe lá por quê, ou porque trabalhou para isso, ou porque herdou um dinheiro, sei lá. Ele é rico, ele de sustentar o que não tem nada. Não é por aí não. Todo mundo nasceu pobre. O ser humano naturalmente ele é pobre. Alguns correram atrás e conquistaram coisas, mas a natureza é pobre, o status quo é pobre. Então não tem essa o cara que tem dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar de quem não tem. Não tem isso não. O que a gente tem que lutar é justamente para que a pessoa que é pobre, que está lá embaixo, tenha condições de um dia chegar a ser rica, caso ela queira. Não que ela fique recebendo esmolas do governo aí, impedindo que elas cresçam tanto pessoalmente quanto profissionalmente, às vezes até como espiritualmente e tal. Então, forte abraço, bom final de semana a todos aí, até mais.